O Halloween é uma das festividades mais emblemáticas do Ocidente. Ela remonta de uma rica tradição antiga de mitos e rituais que se entrelaçam ao longo dos séculos. Duendes, trolls, fadas, elfos, santos, mártires, bruxas, tudo isso faz parte da história de uma das festas mais misteriosas já inventada. Mas historicamente, de onde vem o Halloween e qual o seu verdadeiro significado? Nesse vídeo vamos ver a sua origem enraizada na cultura dos celtas irlandeses, ligada a uma tradição católica muito antiga. Tudo começa com o Samhain, que se pronuncia dessa forma mesmo. Era um festival celta realizado no final do verão, entre o dia 31 de outubro e 1º de novembro, para marcar o início do inverno e o final da temporada de colheita. Era um momento em que as colheitas já haviam sido feitas e armazenadas, e agora os camponeses e comerciantes estavam retornando às suas vilas. Durante o festival do Samhain, os celtas se uniam em um banquete comunitário, partilhando alimentos e bebidas, em comemoração à colheita e ao ano novo. Além disso, eles realizavam sacrifícios de animais como homenagem a divindades, para a proteção durante o inverno que estava se aproximando. Danças e jogos celebravam a vida e agradeciam pelas colheitas, preparando a comunidade ali para desafios da estação fria. A prática de contar histórias e tradições orais reforçava os laços entre a comunidade, ajudando também a transmitir conhecimento sobre as transições ali das estações e o mundo espiritual, fortalecendo assim a conexão que eles tinham com a natureza e também com seus antepassados. Eles acreditavam que os espíritos dos mortos voltavam à terra e os antigos celtas acendiam fogueiras e usavam máscaras para afastar os espíritos indesejados. O festival também tinha um significado religioso e acontecia entre os dias 31 de outubro, conforme mencionado, até o dia 1º de novembro, porque os celtas eles acreditavam que durante esse período o mundo dos vivos e o mundo dos mortos se sobrepunham, permitindo a comunicação entre eles. Contudo, essa narrativa não se apoia em registros antigos sobre o Samhain. As referências mais antigas conhecidas foram documentadas por escritores já na Idade Média, os quais não fornecem informações precisas sobre a data do festival ou detalhes específicos dessa celebração. Assim, a conexão direta entre o Samhain e o Halloween carece um pouco de embasamentos sólidos. A origem do Halloween é um tema complexo e a sua conexão com as tradições celtas não é tão clara como se costuma imaginar. Existem grandes influências da tradição católica em sua evolução, que podem ser rastreadas até a celebração dos mártires e de todos os santos, que acabaram gerando outros feriados conforme vamos ver nesse vídeo. Ao longo da história, o Halloween tem sido entrelaçado com uma miríade de tradições, desde os rituais celtas até as festividades cristãs. Suas transformações contínuas ao longo do século revelam como as práticas culturais se adaptam e se espalham, superando os limites geográficos e culturais. Seja você uma pessoa fervorosa ou alguém mais cético em relação a essa festividade, é inegável que o Halloween continua a instigar a curiosidade e a participação de pessoas ao redor do mundo. E falando ainda em adaptações do Samhain trazendo para os moldes católicos, o termo Halloween ele é uma abreviação do termo inglês All Hallows Eve, que significa Véspera de Todos os Santos. Basicamente, o Halloween é a comemoração que ocorre antes do Dia de Todos os Santos, conhecida como All Hallows Day. Esse último tem as suas raízes no culto aos mártires no início do cristianismo. Ao longo dos tempos, uma prática fundamental do cristianismo foi a celebração da memória dos mártires, que são aqueles que morreram defendendo a sua fé. Essa celebração podia se dar através de peregrinações aos lugares onde essas pessoas foram mortas, da veneração de relíquias como os ossos dos mártires, ou através de festas anuais. Essas festas podiam ser específicas, homenageando um mártir em local ou figuras proeminentes já conhecidas como São Sebastião, São Pedro, São Paulo, ou também podiam ser celebrações mais amplas, honrando todos os mártires ao mesmo tempo. Durante o século V e VI, observavam-se registros de festividades anuais em honra a todos os mártires, realizada em várias partes do já cristianizado Império Romano.
e por volta do ano 610, o Papa consagrou o Panteão de Roma, que originalmente era um templo dedicado a diversas divindades, agora à Virgem Maria e a todos os mártires. Esse evento ocorreu no dia 13 de maio, uma data que coincidiu com um antigo festival romano em memória dos falecidos, conhecido como a Lemúria. A partir desse ponto, o 13 de maio ele foi amplamente reconhecido como o Dia de Todos os Mártires. E ao passar do tempo, essa celebração se expandiu para incluir não apenas os mártires, mas também todos os heróis da fé, resultando na instituição do Dia de Todos os Santos, conhecido como All Hallows Day, no termo inglês. Embora essa comemoração se distanciasse consideravelmente do Halloween como conhecemos hoje, ela passou a simbolizar também figuras mais comuns, como os falecidos em geral. Dessa expansão surgiu o Dia de Finados, marcado para o dia seguinte ao Dia de Todos os Santos. Nesse estágio, o Dia de Todos os Santos tinha sido deslocado do dia 13 de maio, como era antes, agora para o dia 1º de novembro, enquanto o Dia de Finados foi designado para o dia seguinte. Assim, surgiram a Véspera de Todos os Santos, conhecida como All Hallows Eve, comemorada no dia 31 de outubro, seguida pelo Dia de Todos os Santos, ou o All Hallows Day, em 1º de novembro, seguido pelo Dia de Finados, no dia 2 de novembro, e o termo em inglês é All Souls Day. Essas celebrações eram praticadas em diversas localidades ao redor do mundo, cada uma com suas próprias tradições e idiomas específicos. Outras características do Halloween são os trajes e disfarces. A prática de usar trajes e disfarçar ali durante o Halloween está enraizada nas tradições antigas celtas, que acreditavam que se vestir como criaturas sobrenaturais iria afastar os espíritos malignos que vagavam durante a noite do Samhain. Além disso, na cultura medieval europeia, as pessoas usavam máscaras e fantasias durante os festivais e celebrações para afastar os espíritos e também garantir boa sorte. Já o uso de lanternas feitas a partir de nabos ou de outras raízes esculpidas remonta de tradições celtas onde eles esculpiam lanternas para poder iluminar o caminho dos espíritos. Essas lanternas eram usadas como proteção contra entidades malignas e espíritos das trevas. E provavelmente essa prática acabou evoluindo para o uso de abóboras esculpidas com luzes dentro, que vemos hoje em dia e que acabou se tornando um símbolo icônico do Halloween. Outra tradição antiga é a prática de pedir doces de porta em porta durante o Halloween. Acreditam que tenham raízes em rituais medievais realizados no Dia de Todos os Santos. No passado, as pessoas iam de casa em casa pedindo Souls Cake em troca de orações pelas almas dos entes queridos dos moradores. Esse costume foi eventualmente incorporado às celebrações do Halloween e transformado no que conhecemos hoje como gostosuras e travessuras. No México e na Irlanda, conforme mencionamos anteriormente, as comunidades costumavam acender fogueiras como uma forma de proteção contra bruxas, elfos e trolls. Além disso, realizavam diversas atividades de adivinhação do futuro e tentativas de comunicação com seres invisíveis. Consequentemente, várias tradições associadas a essa data dos mortos começaram a surgir na Europa, fundindo elementos oficiais da Igreja e doutrinas católicas da época, como práticas locais de diversas origens, não só elementos da cultura celta irlandesa. Durante certos períodos da história, os protestantes na Inglaterra se opuseram veemente ao Halloween, principalmente devido à associação da festividade com práticas pagãs e à influência remanescente da Igreja Católica. O surgimento do protestantismo ali no século XVI desencadeou um movimento de reforma que visava purificar a Igreja na Inglaterra de tradições consideradas não bíblicas. Para muitos protestantes, o Halloween representava uma celebração que havia sido profundamente influenciada por crenças e rituais pagãos. Essa oposição ao Halloween por parte dos protestantes refletia sua convicção de que a Igreja Católica havia introduzido práticas e costumes que eram considerados não alinhados aos princípios bíblicos. Mas isso é algo que vai da fé e crença de cada um. A história é fascinante por essa razão. À medida que nos aprofundamos, descobrimos que sempre há origens misteriosas e fascinantes, e muitas vezes a mesma história pode ser contada de ângulos distintos.
Embora o Halloween tenha suas raízes nas Ilhas Britânicas, sua popularidade variou consideravelmente nas antigas colônias inglesas. Os puritanos que se estabeleceram na América eram protestantes e evitavam os feriados católicos, pois eles acreditavam que isso poderia levar à idolatria. Nas primeiras décadas das colônias americanas, as celebrações do Halloween foram amplamente proibidas, pois eram consideradas muito pagãs ou muito católicas pelos colonos protestantes. No entanto, elementos dela começaram a ser incorporados em eventos seculares relacionados à colheita. No início do século XIX, uma grande onda de imigrantes irlandeses trouxeram consigo o costume do Halloween, dos quais se originou um dos feriados favoritos dos americanos. Além das travessuras, as crianças se vestiam com fantasias e recebiam dinheiro ou frutas por suas ofertas artísticas, como poesias, canções ou até mesmo piadas, em vez de orações como era no passado. E já no final do século XIX, as crianças começaram a pregar peças ali nas suas comunidades locais, e assim surgiu gostosuras ou travessuras. E já no século XX começou a capitalização do Halloween. Nas décadas de 1920 e 1930, a mercadoria do Halloween evoluiu para fantasias pré-fabricadas, tanto para criança como para adultos. E após a Segunda Guerra Mundial, ali na década de 50, o boom econômico fez com que os fabricantes de doce embarcassem no fenômeno do Halloween. Filmes e séries também desempenharam um papel importante na disseminação do Halloween como um feriado de mercado em massa. Os cinemas da década de 50 ofereciam festivais de filmes de terror e na década de 60, a nova indústria de televisão começou a exibir especiais de Halloween durante a temporada. Até 2015, previam que os gastos com o Halloween poderiam chegar à marca de 7 bilhões de dólares. Independentemente de acreditarmos ou não que essa festividade tenha perdido o seu significado, o Halloween evoluiu muito além do que era o Samhain, e acabou misturando diversas práticas católicas e práticas pagãs. E a cada ano que passa, essa data tem se tornado ainda mais emblemática e despertando a curiosidade das pessoas. Seja você alguém fervoroso ou não, é inegável que o Halloween se tornou uma data comercial com tradições pagãs que geram uma receita bilionária, assim como outra que vamos falar no próximo vídeo. Se você gosta de temas como mitologias, lendas, filosofia, história e até mesmo religião, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Vamos trazer vídeos todas as semanas e a sua inscrição nos ajudaria bastante. Por enquanto é isso e até mais, pessoal!